Na Bíblia tem duas leis, uma lei passada e uma lei que permanece em nosso tempo. Mas os adventistas, uma só está em pensamento deles. É sempre 10 mandamentos, 10 mandamentos. É tolice. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. Queria que o irmão explicasse para mim Mateus 5,17, versículo 18 e 19. Porque eu era da igreja adventista e eles sempre batem na tecla que esses versículos referem aos 10 mandamentos da antiga aliança, porque fala da lei. Eu queria que o irmão explicasse para nós. Irmão Antônio, é como esperado, os adventistas que são defensores de 10 mandamentos, é esperado que eles vão sempre dizer 10 mandamentos. Mesmo que a Bíblia fala sobre duas leis, na inteira Bíblia, a Bíblia fala sobre 2 leis. Uma lei passada e uma lei que permanece em nosso tempo. Mas quando os adventistas ler a Bíblia, uma só está em pensamento deles. Quando menciona a lei, é sempre 10 mandamentos, 10 mandamentos. É tolice. Porque na Bíblia tem duas leis, 13 e 39 de Atos. Vamos ler. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Voltando ao livro de Malaquias, 4:4 diz: Lembra-te da lei de Moisés, meu servo, que mandei em Horebe para todo o Israel, com os estatutos e juízos. Claro, né? Naquele tempo, a lei de Moisés existe. Por isso, a palavra de Deus é: lembra-te da lei de Moisés, meu servo, que mandei em Horebe para todo o Israel, com os estatutos e juízos. Por quê? Porque naquele tempo, a lei de Moisés existe. Mas em tempo de nosso Senhor Jesus Cristo, os apóstolos disseram, por meio dele, por meio de Cristo, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. O que significa? A lei de Moisés passou. Não pode salvar mais. Não pode justificar mais em tempo de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque em tempo israelitas, a lei de Moisés é mandado por Senhor para os israelitas de lembra-te da lei de Moisés. Mas em Novo Testamento, os apóstolos disseram que não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Por quê? Porque tem outra lei. Vamos ler 7:12 de Hebreus. Pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Os adventistas não têm coragem de ler isso, este versículo. Para eles, ensinar ou enfatizar o dia de sábado que está nos 10 mandamentos de Moisés, para fortalecer os membros dele na mentira, ele sempre está abraçando a lei de Moisés. Porque na lei de Moisés, com estatutos e juízos, a observação do sábado é enfatizado. Mas em Novo Testamento, na lei de nosso Senhor Jesus Cristo, Cristo não enfatiza ou não ensinou o sábado. Na verdade, ele quebrou o sábado. É uma verdade que os adventistas
não quer de aceitar. Mas vamos mostrar a você, irmão Nelson, né? 7:12 é claro. Mudando-se o sacerdócio, Cristo mudou o sacerdócio. Necessariamente se faz também mudança da lei. A realidade ocorreu mudança no sacerdócio. E, de acordo com o apóstolo Paulo, necessariamente se faz também mudança da lei. Por isso, apóstolo Paulo, que tem entendimento, apóstolo Paulo declarou que, falando sobre duas leis, mas ele esclareceu que ele não está na lei de Moisés ou no Velho Testamento. Vamos ler 1 Coríntios 9:20. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse eu debaixo da lei. Embora debaixo da lei não esteja, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Em qual lei apóstolo Paulo confessou que ele está debaixo naquela lei? Qual lei? A lei de Cristo. Não a lei de Moisés. Na verdade, ele diz, é claro, né? 9:20, prestar atenção, irmão Nelson. Ele diz aos coríntios, fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Né? Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse eu debaixo da lei. Embora debaixo da lei não esteja, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Mencionando duas leis, ele diz, ele está debaixo da lei de Cristo. Mas a outra lei, ele não está debaixo desta lei. Que lei é isto? 3:24 de Gálatas. Vamos ler. De modo que a lei se tornou nosso aio para nos conduzir a Cristo. Prestar atenção, irmão Nelson, para você será liberado a engano dos adventistas americanos que vêm do Brasil. A palavra do apóstolo Paulo diz, de modo que a lei se tornou nosso aio. Os primeiros cristãos, quando antes de vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, no primeiro século, ele está debaixo da lei antes de Cristo. Não tem lei antes de Cristo, somente a lei de Moisés, os 10 mandamentos. O que existe antes de Cristo é os 10 mandamentos, chamado na Bíblia lei de Moisés. Apóstolo Paulo, falando aos primeiros cristãos, ele diz, de modo que a lei se tornou nosso aio para nos conduzir a Cristo. É claro que a lei que ele está mencionando é a lei antes de Cristo. Isso é a lei que existe em tempo de Moisés. A lei se tornou nosso aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé em Cristo, né? Já não estamos debaixo de aio. Já não estamos debaixo da lei, que tornou como nosso aio, apóstolo Paulo diz, para conduzir-nos a Cristo. Significa, a lei que existe antes de Cristo, que é a lei de Moisés, não existe mais aos cristãos.
Porque, claro, né? Conducir, a lei nos conducir como ayo para conduzir-nos a Cristo. Mas, quando a fé chegou, já não estamos debaixo de ayo ou da lei. Claro, né? Irmãos brasileiros, em tempo cristão, nenhum de nós que alega que somos cristãos deve voltar mais para a lei de Moisés para observar sábado, né? Nosso exemplo, Cristo, nosso Senhor, é Senhor também do sábado. Ele não está debaixo de sábado, ele está em cima de sábado. Ele é lei também do sábado. Ele é lei do sábado. Ele é Senhor do sábado, eu quero dizer. Ele é Senhor do sábado. Ele é Senhor dos anjos. Ele é Senhor dos apóstolos. Ele é Senhor dos senhores. Ele é o Senhor também do sábado. 2:27 de Marcos. Vamos ler. E prosseguiu: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. É claro, né? O sábado foi feito por causa do homem, não por causa de todos os homens, não. Para somente aos israelitas que foram escravos no Egito. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Por quê? Tem somente um grupo dos homens que está debaixo do sábado, os israelitas. Porque os israelitas são mandados de repousar no sábado. Por quê? Vamos ler 5:15 de Deuteronômio. Lembra-te de que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do sábado. Quem o Senhor Deus ordenou guardar o sábado? Aos que são escravos no Egito. Lembra-te de que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Pelo qual? Porque vocês são escravos no Egito. Pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Não os brasileiros. Vocês são brasileiros, não são israelitas, para ser instruído de guardar sábado. É tolice. A Bíblia fala claramente: lembra-te de que foste servo na terra do Egito, sem descanso, sem liberdade, porque servos diariamente 16 horas, 20 horas trabalhando sem repouso. Mas quando Deus liberou eles, tirando eles para fora do Egito, o Deus, quando eles estão na terra prometida, lembra-te. Naquele tempo, eles não estão mais no Egito. Lembra-te de que foste servo na terra do Egito, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Agora, você é brasileiro, você está misturando a si mesmo aos escravos do Egito. 430 anos eles moravam em Egito como escravos. 400 anos
debaixo da escravidão, não tem repouso. Quando Deus tirou eles, Deus deu a eles uma festa cada domingo. Feriado. Todo loja é fechado. Por quê? É dia de repouso, sábado. Mas para ensinar os brasileiros de guardar sábado, qualquer pastor que vai ensinar os brasileiros de guardar sábado é maluco. Tolo. Por quê? Vocês não são escravos no Egito. Os brasileiros têm muitas férias. Têm muitos dias para descansar. Os brasileiros têm dia das mães. Tem dia dos pais. Tem dia das crianças. Dia dos namorados e namoradas. Tem dia do Brasil. Tem dia de... muitos dias para a festa. Não precisa de observar sábado aqui. Tem muitos dias de festa aqui no Brasil. Os brasileiros não são escravos no Egito para descansar em sábado. Por isso, mesmo nosso Senhor Jesus Cristo quebrou o sábado, 5:18 de João. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Por isso, os judeus querem matar Cristo porque não observavam o dia de sábado, mesmo os apóstolos dele. 12:1, Mateus. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas num dia de sábado. Proibido fazer qualquer obra em dia de sábado. Proibido aos judeus andar, trabalhar em qualquer obra. Você deve parar. Mas Cristo, mesmo no dia de sábado, está andando com seus discípulos, né? Naquele tempo, passou Jesus pelas searas num dia de sábado. Por quê? Porque Cristo e os seus discípulos estão andando. Vamos ler 8:1 de Lucas. Logo depois disso, andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E iam com ele os 12. Andando com os 12. Mas os hipócritas judeus, diz em um tempo, de acordo com Mateus, naquele tempo passou Jesus pelas searas num dia de sábado. Os seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Os judeus estão criticando nosso Senhor Jesus e seus discípulos, porque eles não observavam o dia de sábado. Mesmo no sábado, ele está andando, trabalhando. Por isso é claro na Bíblia, irmão, que Cristo não observou o sábado. Mas o problema do irmão Nelson é 5:17-19 de Mateus. Vamos ler, irmão Odeu. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Quando os adventistas, pastores dos adventistas, estão lendo este versículo, imediatamente
kung imprudentemente eles está colocando no pensamento deles que Cristo fala sobre a lei da Moisés. O dia de sábado é errado. Por quê? Lê comigo, irmão Nelson. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. É a lei de Moisés, os 10 mandamentos. Ele deve cumprir os 10 mandamentos. É ilógico. Os 10 mandamentos são feitos para os criminosos, para os injustos, não para Cristo. Para você dizer que Cristo deve seguir os 10 mandamentos é blasfêmia contra ele. Vamos ler 1 Timóteo 1, versículo 9. Reconhecendo que a lei não é feita para o justo. A lei da Moisés não é feita para o justo, não para Cristo, mas para os transgressores e insubordinados, os irreverentes e pecadores, os ímpios e prófanos, para os parricidas, matricidas e homicidas, para os devassos, para os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os perjuros, e para tudo que for contrário à sã doutrina. Lembrar, irmão Nelson, a palavra de Deus, feito ou escrito por apóstolo Paulo, reconhecendo que a lei não é feita para o justo. Cristo é justo. Para aplicar os 10 mandamentos para Cristo, é injustiça para ele, porque ele é justo. A lei da Moisés ou a lei de 10 mandamentos é para injusto, não é feita para justo, para transgressores, insubordinados, irreverentes, pecadores, ímpios, prófanos, parricidas, matricidas e homicidas. Isso é a lei da Moisés, os 10 mandamentos, intencionado para os homens injustos. Cristo é justo, porque você vai aplicar a lei ao nosso Senhor Jesus Cristo. Deve entender primeiro a substância da palavra, né? E o contexto da palavra. Falando em tempo dele, quando ele está ensinando os apóstolos, a lei dele, ele ensinou a lei dele em Mateus capítulo 5. Chegando em versículo 17, ele diz: não penseis que vim destruir a lei ou as profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Ele vai cumprir a lei. Que lei? A lei que ele trouxe vem do Pai. Vamos ler, antes de continuar, 12, 49 e 50 de João. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu mandamento quanto ao que dizer e como falar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Aquilo, pois, que eu falo-o exatamente como o Pai me ordenou. Ele está falando os mandamentos de Deus que ele trouxe aqui na terra. Ele diz: eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu mandamento. Deus deu mandamento ou lei ao Cristo, diferente ao mandamento que ele deu a Moisés no Horebe ou no Monte Sinai. A palavra de nosso Senhor Jesus Cristo diz: o Pai me deu mandamento quando ao que dizer e como falar. E sei, o seu mandamento é vida eterna. Aquilo, pois, que eu falo
exatamente como o Pai me ordenou. Cristo desceu ao céu, com Ele é o mandamento para os cristãos em Novo Testamento. Por isso, mais tarde ele diz, não pensar, ele diz em Mateus, Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. falando sobre lei e as profecias para ele, né? Porque tem profecias dos profetas para ele. Ele deve cumprir as profecias concernentes a ele. Por isso ele diz, não penseis que vim destruir a lei. Ele não quer dizer a lei de Moisés. Não, nunca. É tolice para pensar que ele está falando sobre a lei de Moisés. Porque a lei de Moisés não é para ele. A lei de Moisés é para injusto, não para justo, como nosso Senhor Jesus Cristo. Não penseis que vim destruir a lei ou as profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio. Que lei isso? Lei de Moisés? Não. Lei de Cristo. A lei completa. Completa. Lei plena ou completa. Porque a lei que ele está dizendo é a lei dele, que vem do Pai, com a lei, o mandamento de batismo. Em 10 mandamentos não tem batismo. A lei de Cristo ensina o batismo. Por isso, é mais completo do que o primeiro mandamento. Vamos provar isso. 8:7, 8:13 de Hebreus. Pois se aquele primeiro fora sem falta, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Pois, encontrando falta neles, ele diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá novo pacto. É novo pacto. O que significa novo? Tem velho. Estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá novo pacto. 13. Dizendo novo pacto, ele tornou antiquado o primeiro, e o que se torna antiquado e envelhece, perto está de desaparecer. 2000 anos atrás, perto de desaparecer. 2000 anos depois, em nosso tempo, está mais? Não. Para os adventistas, está mais. Com cabeça dura. É claro, dizendo novo pacto, ele tornou antiquado o primeiro. O que se torna antiquado e envelhece, perto está de desaparecer. 2000 anos atrás. 2000 anos depois, em nosso tempo, está mais? Cabeça dura. Por isso, irmão, a lei que nosso Senhor Jesus Cristo, a lei que ele menciona nos versículos que você citou, a lei que ele não destruir, mas cumprir, é a lei que desde o Pai ele trouxe aqui na terra. A lei do Novo Testamento, não a lei de Moisés. Por quê? Se ele desceu ao céu para ensinar o mesmo que milhares de anos está na terra, quando está em tempo de Moisés, a lei é dada em Sinaí. Como nosso Senhor Jesus Cristo vai falar, ele vem não para destruir a lei, né? A lei que vem do Pai,
que ele trouxe na terra, se ele quer dizer a lei de Moisés que milhares de anos atrás é dado? É de novo, 12:49-50 de João, irmão Rodel. Entendeu o que eu quero dizer, irmão Rodel? Sim, irmão Eli, porque isto mostra outra lei, porque a lei de Moisés já está aqui na terra, em Israel, muitos centenas de anos antes que ele veio. Então, por que ele vai descer e trazer aqui na terra a mesma? Já está aqui na terra, a lei de Moisés. Vamos ler de novo, 49:50. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu mandamento quanto ao que dizer e como falar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Aquilo, pois, que eu falo-o exatamente como o Pai me ordenou. Vou ler de novo, irmão Rodel, né? Observar, né? Prestar atenção, irmão Edson. Vou ler de novo. Em 50. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Aquilo, pois, que eu falo exatamente como o Moisés falou. Não. Entendeu, irmão Edson? Sim, irmão Eli. Por favor, como entendeu? A declaração, no versículo 50, foi: aquilo, pois, que eu falo exatamente como o Pai me ordenou. As palavras que o Senhor Jesus Cristo estava ensinando, os mandamentos que ele estava passando, vieram do Pai, não vieram de Moisés. Ele não estava repetindo exatamente o que Moisés já havia ensinado, mas o que ele estava falando era o que o Pai ordenou a ele. Porque se ele veio para ensinar a mesma lei, ele não vai dizer que exatamente como o Pai me ordenou. Ele deve dizer como o Pai ordenou Moisés. Mas, como o Pai me ordenou, ele diz. Por isso, a Bíblia, em sua totalidade, fala sobre duas leis. A lei antes de Cristo e a lei de Cristo. A lei de Cristo, ele diz, ele não vai destruir a lei que ele está trazendo. Ele não vai destruir, mas ele deve cumprir. Por quê? Ele ensinou outra lei. E a obrigação daquela pessoa que ensina a lei é para ele mesmo cumprir primeiro, Romanos 2:21. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? A primeira pessoa que deve cumprir o que ele ensina é o pregador. Por isso, se nosso Senhor Jesus Cristo ensina o sábado, por que ele violou o sábado? Vamos praticar lógica, irmãos adventistas. Tem novo, tem velho. Tem mudança na lei. Tem mudança no sacerdócio. Moisés é o sacerdote de 10 mandamentos. Cristo é o sacerdote da lei dele, que ele está trazendo aqui na terra. Exatamente como o Pai, ele ordenou ele, implicando que ele tem outra lei, outra do que a lei de Moisés. Para provar, ele ensinou batismo, Nos 10 mandamentos não tem batismo, por isso a palavra de Deus diz, se o primeiro não tem falta,
nunca se teria buscado lugar para o segundo. Encontrando falta neles, ele diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que estabelecerei com casa de Judá e com casa de Israel um novo pacto. É por isso tem novo pacto. Entendeu, irmão Nelson? Amém, irmão. Obrigado. Graças a Deus. Deus abençoe, irmão.